Enquanto a maioria das pessoas estão olhando os números, 14,75, o mercado está olhando uma outra coisa. Porque quem entende de verdade sabe que a riqueza não é construída no dado que sai no jornal. Ela é construída no que acontece depois dele. Nós estamos em março de 2026 e acabou de acontecer, não foi um corte de juros, foi o primeiro sinal de uma mudança, de um novo ciclo. E toda mudança de um ciclo cria normalmente duas coisas. De um lado, o erro, e de outro lado, a oportunidade. A oportunidade para quem entende do ciclo, para quem entende das finanças, das coisas. E o erro para aquelas pessoas que reagem àquela notícia que acabou de acontecer. E hoje eu vou mostrar exatamente isso para você. Não o que aconteceu, mas sim o que começa a formar agora. E com isso vai impactar diretamente no seu patrimônio nos próximos anos. Porque o mercado chega primeiro, ele paga mais barato. Quem espera a confirmação paga o preço de mercado, o preço justo. Eu sou Alcide José, CEO aqui da BMGK, e hoje vamos falar sobre esse tópico tão importante que pode mudar a sua vida. E essa visão que poucos estão aplicando com clareza e falando com clareza para você que é investidor. Aqui nós não falamos de teoria apenas. Nós falamos da teoria, mas explicamos como ela pode ser implementada na sua estratégia de negócio. Porque é a prática que constrói patrimônio ao longo do tempo. Quando falamos do cenário global, o que realmente está acontecendo no mundo hoje? O mundo ainda vive cenário de pressão, os preços não estão altos por um acaso. Produziu muito mais caro, energia subiu, transportar ficou mais caro e o mundo ainda não voltou totalmente ao normal. Quando isso acontece, as empresas repassam esses custos para o consumidor final. Na prática, a inflação demora mais para cair. E se a inflação demora mais para cair, os juros podem cair muito mais rápido. Os juros não podem cair muito mais rápido, melhor dizendo. Por isso o Brasil pode até querer cair os juros, mas ele não decide isso sozinho. O Brasil, pensando nas eleições, pensando na parte fiscal, que é o verdadeiro problema econômico do Brasil hoje. O problema não é só os juros, é o fiscal. O governo gasta mais do que ele arrecada. E para sustentar isso, se endivida. Enquanto maior a dívida, maior o risco e mais caro fica o dinheiro para você, consumidor que vai tomar um empréstimo bancário para financiar um carro, uma moto, um imóvel, financiar seus negócios. Agora, somando isso com as eleições, aí vira um caos. Por que as eleições impactam tanto o mercado? Porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer depois. E quando não há clareza, o mercado reduz o risco. Investe menos, espera mais. O mercado não tem medo da eleição. Ele tem medo do futuro incerto. Quando a gente fala de um futuro incerto, a gente pensa também no cenário empresarial, a tributação empresarial. Qual é hoje o verdadeiro impacto da tributação nos resultados da sua empresa? Não é o quanto você fatura, é o quanto sobra no caixa do seu negócio. A empresa não paga só impostos. Ela paga a complexidade
ela paga pelo erro que às vezes cometem, ela paga pela falta de planejamento, e tudo isso corrói o resultado do seu negócio. Quais são as principais diferenças que o empresário precisa entender? Qual é o regime tributário adequado para o seu negócio? Lucro presumido, lucro real, simples nacional para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor? Uma escolha errada custa muito caro para você. A tributação sobre o consumo pode ficar muito mais simples, mas não necessariamente mais barata. Setores mudam, serviços tendem a sofrer mais, a indústria pode ganhar eficiência. E existe um ponto muito crítico que poucos estão falando: fluxo de caixa. Você pode ter lucro e quebrar por falta de caixa. Qual é o maior risco tributário para o seu negócio? Na prática, não é pagar imposto, é não entender o que está pagando. A taxa Selic, o que você pode esperar dessa baixa de 14, para 14,75? Os juros vão cair rápido? Muitas pessoas estão se perguntando. Eu imagino que não, porque depende de muitas situações, principalmente da confiança fiscal, da inflação, dos cenários prováveis macroeconômicos, das guerras que está acontecendo e de uma queda gradual. É uma queda gradual, é uma queda que vai cair muito devagar, ainda mais no ano eleitoral, que tem muitas incertezas. Nem os candidatos, estão claros quem vai concorrer ao pleito. Em nível mais elevado, os juros não caem por uma decisão apenas. Ele cai por confiança. Qual é o impacto nos seus ativos, nos seus negócios, nos seus investimentos? O que acontece com os ativos quando os juros começam a cair? O dinheiro começa a ficar muito mais barato, mais crédito no mercado, mais demanda, e com isso os ativos sobem. Mas isso não acontece na mesma hora. Os preços sobem depois. A oportunidade vem antes. Então, as pessoas que antecipam o movimento, elas tendem a ganhar mais dinheiro, por exemplo. O comportamento do consumidor, por exemplo, qual é a diferença entre o investidor comum e o investidor profissional? O investidor comum espera ter certeza do que vai acontecer, de aparecer a notícia no jornal. O investidor profissional, ele trabalha com probabilidades, ele antecipa os movimentos que o mercado vai precificar. Ele ainda posiciona muito antes, com toda a disciplina possível, com estratégia. O amador reage às decisões que são publicadas nos jornais. O profissional se antecipa com muita antecedência, porque ele enxerga muito além das pessoas comuns. Uma estratégia que poucos empresários estavam usando e agora vêm usando com muita regularidade e com muita frequência é o crédito usando o sistema de consórcio. Por exemplo, o consórcio ele é um investimento ou é uma estratégia? O consórcio, de fato, ele não é um investimento. Ele é uma ferramenta de planejamento financeiro. Você fixa o custo hoje para usar o capital no futuro. Você está antecipando qualquer maré que venha para o futuro. Você não compra apenas um imóvel agora. Você está comprando a opção de compra no futuro. Isso te dá segurança financeira, porque você vai ter o capital para negociar e comprar à vista lá na frente, pagando muito baixo. Hoje gira em torno de 2,08% ao ano, mais a atualização anual. Só que o consórcio ele exige que você tenha disciplina, que você tenha visão de médio e de longo prazo. Não é apenas para quem tem pressa de comprar um bem. Ele é para quem tem uma estratégia formulada. Ele é uma opção
estratégica, tá? Agora eu quero que você tenha uma reflexão. Os juros estão começando a cair. E isso, para a maioria das pessoas, parece um sinal de segurança. Mas para quem entende o mercado, para quem entende o ciclo, é exatamente o contrário. Porque as grandes oportunidades, elas aparecem quando o cenário está claro. E elas aparecem quando ainda está sendo construído. E é nesse momento que se formam a diferença entre quem constrói patrimônio e quem não consegue construir. A quem espera acompanhar o mercado também. Eu sou Alcide José, é sempre um prazer falar aqui com vocês e compartilhar ideias, conhecimento que possam ajudar você no futuro. Um grande abraço e até a próxima aula. Antes, eu quero que você pense um pouquinho e me diz uma única coisa. Você está esperando o cenário ficar seguro, tranquilo, você tem 100% de certeza? Ou você está se posicionando antes que isso aconteça?